Amém? Há uma celebração diante dos céus. A Bíblia diz o seguinte, que há festas dos anjos do Senhor diante do trono de Deus. Para quando alguém que toma consciência do seu pecado e se arrepende, amém? Diante de Deus. E esse arrependimento, essa postura, essa decisão, ela é primeira feita diante do Pai, amém? Certo? E hoje, aqueles que estão aqui tomando a decisão de passar pelo batismo, certo? Vocês tomaram essa decisão diante de Deus, amém? E hoje vocês estão aqui só ratificando isso, confirmando diante dos céus e diante dos homens, amém? Então, hoje é um dia de celebração diante dos céus, amém? Os céus estão em festa, amém? E você pode estar em festa também hoje? Vamos dar um aplauso a Jesus, amém? E a celebrar por esse tempo, por esse momento, que nós estaremos hoje, né, aqui realizando. E essa palavra, ela toca não só aqueles que vão passar pelo batismo, mas aqueles também que já passaram pelo batismo, amém? Né? Aqueles que já tomaram a sua decisão, mas que sempre quando nós ouvimos a palavra, né, a gente tem a chance e a oportunidade de ratificar isso. Todos os dias. Apóstolo Paulo, ele fala uma coisa sobre a decisão diária de servir a Cristo. A decisão diária de você fazer menção da sua fé e de você ratificar essa fé. Não é que eu crie, não é que eu vou crer, é que eu estou crendo, amém? Nesse processo, dia a dia, ele disse, eu morro para mim mesmo todos os dias. Eu crucifico a minha carne todos os dias. Todos os dias eu digo para mim quem eu sou em Cristo e quem Cristo é na minha vida. Porque a vida cristã não é baseada no passado e nem no futuro, ela é presente. 2 Coríntios capítulo 9 fala assim, que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram. As coisas velhas é que passam. E eis que tudo se fez novo, amém? Então, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e nós tomamos uma decisão de fé, as coisas velhas passam e as coisas novas chegam na nossa vida. E Paulo diz muito claro, aquele que está em Cristo, amém? É um presente, eu estou em Cristo. Não é que eu estarei, eu estou. Não é que eu estava, eu estou. Porque pensa, o que faz parte da nossa vida hoje é o dia. O salmista diz, esse é o dia que o Senhor fez. Nele nos alegremos, nele celebremos, nele servamos. Nele, colocamos nele, nesse dia, a nossa prática cristã. Então você tem o dia de hoje. Por isso a Bíblia diz, aquele que está. Amém? Então hoje é o dia de você estar em Cristo. Hoje é o dia de você tomar as suas decisões na sua vida. E hoje aqueles que estão aqui passando pelo batismo tomaram a decisão. Eu vou me batizar. Eu vou cumprir o mandamento do Senhor Jesus para a minha vida. Amém? Mateus capítulo 3, versículo 15 ao 17. 13 em diante, vamos ler 13 até o 17, né? Diz assim, então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo das águas, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Eis que uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Amém? O batismo, querido, ele é o momento da confirmação da nossa fé. Se você perguntar, o batismo salva? O batismo não salva, amém? Quem salva é Cristo. E o que nos dá acesso a essa salvação é a sua fé em Jesus. Não é o Jesus da história,
Não é o Jesus que um dia andou aqui entre nós e foi um bom homem, um grande mestre, deixou ensinamentos que tocam toda a humanidade, ele mudou uma história, ele trouxe uma nova cultura para o mundo. Não é o Jesus da história, amém? Não é o Jesus contado nas academias, seja teológica, é o Jesus vivo, é o Jesus Redentor, é o Jesus Senhor, é o Jesus Salvador. O que nos leva à salvação é crermos em Jesus, em sua obra por nós, amém? Não é apenas acreditar que Deus existe, que Jesus existiu e que ele foi um bom homem. Não, é crer que ele é Deus, o Filho de Deus, tão Deus como o Deus Pai, né? E que ele ressuscitou dentre os mortos, está assentado à direita de Deus Pai e reina e vive para todo sempre. Romanos capítulo 10 fala, se com tua boca confessares e com teu coração creres, porque com a tua boca você confessa para a salvação. No teu coração você crê para as coisas eternas, amém? Então, boca e coração. Pense que a confissão, ela é dupla. Ela precisa bater o que você fala na tua boca e o que você acredita no teu coração, amém? Então, por isso que quando nós tomamos uma decisão no batismo ou uma decisão de fé, de entrega, de concordância, ela não pode ser meramente verbal, ela precisa ter a fé consolidada interior. Eu acredito, eu creio nisso, amém? Porque nós somos guiados pela nossa fé. Porque eu posso falar uma coisa e voltar atrás depois. É ou não é? Eu posso dizer algo com muita, até aparente convicção. Não, eu vou fazer. Mas quando as coisas ficarem difíceis, eu volto atrás, eu desisto. Então, por isso a Bíblia está dizendo, a fé no coração e a confissão na boca. Eu creio no meu coração e com a minha boca eu confesso. A minha fé interior é testemunho diante de Deus. A minha confissão é diante dos homens. Eu não preciso falar para Deus saber que eu creio. Deus sabe o que está no meu coração. Ele diz, antes que a oração chegue na tua boca, eu já conheço o que está no teu coração. Por que eu preciso falar? Porque o mundo espiritual não tem apenas a presença de Deus, tem a presença de demônios. O mundo tem pessoas, então pessoas precisam ouvir a sua confissão. O mundo espiritual, tanto da luz como das trevas, precisam ouvir. Porque o diabo não sabe o que está no teu coração. Porque ele não tem onisciência. Ele não tem os atributos incomunicáveis de Deus, que é onisciência, onipresença e onipotência. Ou seja, sabe de todas as coisas, está em todos os lugares e tem todo o poder nas suas mãos. Satanás pode saber de muitas coisas, ele pode até estar em alguns lugares, mas ele não pode saber de todas as coisas, está em todos os lugares e não tem todo o poder, não detém todo o poder, ainda que seja um anjo muito poderoso que caiu por causa da sua rebelião. Ele não tem os atributos incomunicáveis de Deus. Por isso Deus diz, quando você crê, a fé precisa estar no coração, porque é isso que eu olho, para o teu coração. Toda vez que Deus vai escolher alguém, não pense que Deus olha para a sua aparência. Não pense que Deus olha para os seus diplomas, que Deus olha para o seu QI. Ele olha para o teu coração. Porque é a partir do teu coração que Deus começa a trabalhar na tua vida. Assim como muitos homens quando foram ser escolhidos. Deus disse para um profeta chamado Samuel, quando foi levantar o rei sucessor de Saul, Davi, o menino Davi, o pequeno Davi, alguém que não tinha muita relevância dentro da sua própria casa, que cuidava das ovelhas, tinha um serviço talvez não tão desejado entre os irmãos, e ele estava lá, e quando Samuel, o profeta, estava indo para escolher o futuro rei de Israel na casa de Jessé, dentre muitos irmãos, o Senhor diz a ele no caminho, olha, não olhe para a aparência, porque eu, Senhor, atento para o coração. E se Deus não tivesse falado isso com ele, ele tinha se enganado, porque todos os outros irmãos tinham aparência de rei, mas não tinham coração de rei. Davi não tinha aparência de rei, mas tinha coração de rei. Muita gente, querido, pode não ter aparência, mas tem coração. Muitas vezes você vai ver pessoas chegando com aparência, não estou falando só uma questão estética de beleza natural, às vezes vai chegar daquela maneira,
cheio de muitos pequetrefes mundanos, e você diz, nossa, a aparência não é uma aparência que Deus aceita, mas às vezes o coração dessa pessoa está sedento por Deus. Está querendo Deus. Você sabe que no ministério de Jesus, as prostitutas, os publicanos, os bêbados, os pecadores que eram jogados à margem da sociedade, entraram primeiro no reino de Deus do que os religiosos da época? Jesus mesmo disse, os pecadores, os publicanos que eram os cobradores de impostos, homens que eram tidos como uma escória para o povo judeu, eles entraram, muitos deles estavam adentrando primeiro ao reino de Deus porque não tinham aparência, mas tinham um coração sedento por Deus. E às vezes a aparência pode substituir aquilo que é essencial na nossa vida, que é um coração quebrantado e contrito. Deus diz que ele não despreza um coração quebrantado e contrito. A conversão não se dá apenas na esfera exterior, a conversão ela é interior, e do interior ela influencia o exterior. Deus não trata de fora para dentro, Deus trata de dentro para fora. Por isso, quando você vai passar pelo batismo, não é apenas a lavagem do teu corpo, mas é um mergulho nas águas, lavando os teus pecados da tua alma, purificando o teu coração, porque é um ato de fé, amém? Se você entrar nessa piscina e simplesmente você não crê no seu coração, aquilo que você está confessando, você tomou mais um banho como milhares que você já tomou até hoje. Você está apenas mergulhando numa piscina, talvez como você já fez isso durante tantas vezes na sua vida, né? Tantos banhos que você tomou. Por quê? Porque é a fé que vale. Amém? Então, querido, quando você passa pelo batismo, você está confessando diante dos homens. É uma confissão pública. Por isso as pessoas que vinham a João Batista para ser batizados, eles vinham, muitas pessoas, ao Rio Jordão para ser batizados. Publicamente eles confessavam. Primeiro, o batismo, ele tem fé, confissão de pecados. O que significa isso? Eu acredito em Jesus como Senhor e Salvador. Mas qual é o sentido de ter um Senhor e um Salvador se eu não tenho pecado? Não preciso de um Salvador, se eu não estou perdido. Então a Bíblia diz que eles vinham, confessavam seus pecados e eram batizados. Porque a confissão está conectada com o arrependimento. Amém? Confissão está conectada com o arrependimento. Toda vez que eu me arrependo, eu tenho a predisposição de confessar diante de Deus e muitas vezes diante dos homens. Porque existem situações que nós confessamos diante de Deus. Pecamos contra Deus. Mas existem situações que nós pecamos contra as pessoas e precisamos confessar para quem? Contra nós pecamos. Então havia uma confissão tanto diante de Deus como diante dos homens. Esse é o sinal do arrependimento. Toda pessoa arrependida tem a coragem de confessar o seu pecado. Porque aquilo começa a fazer mal para ela. Então batismo não é apenas molhar o corpo. Batismo é estar relacionado a uma decisão de lavar o interior nas águas, amém? Por isso Jesus disse para Nicodemos, João capítulo 3, Nicodemos era um grande mestre em Israel, e ele veio a Jesus para conversar com Jesus sobre a questão do reino, porque Jesus era um pregador do reino, amém? Se você pensa que Jesus veio pregar mais uma religião, Jesus era judeu, filho de judeu, a mãe de Jesus, o útero emprestado de Maria, que gerou Jesus, porque a semente era divina, era judia. O seu pai adotivo, que teve a missão de educar Jesus nos princípios até uma determinada idade, era judeu. Os irmãos de Jesus eram judeus. A nação de Jesus, judia. Os apóstolos, judeus. Todos os profetas, judeus. Jesus tinha uma religião, se nós podemos dizer assim. Ele era judeu. Jesus não veio pregar uma outra religião. Ele veio pregar o reino de Deus.
Quando Jesus sai para pregar, qual foi a pregação de Jesus? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe como nós teremos um mundo melhor? Sabe quando nós teremos paz? Quando todo homem entender que precisa de arrependimento das suas obras más. Do egoísmo, da ganância, da maldade do coração, da falta de altruísmo, da falta de amor ao próximo. Então Jesus não veio pregar mais uma religião porque existem milhares. E cada um tem as suas propostas. E cada um está querendo arrebanhar seguidores. E cada um, não, a minha é melhor, não, a minha é melhor, não, a minha tem isso, não, a minha não tem isso, não, aqui é mais fácil. Aqui você não precisa disso, aqui você não precisa daquilo. Jesus saiu pregando o reino de Deus. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Você não pode entrar no reino porque você está indo a uma igreja. Você não pode entrar no reino só porque você diz que tem uma placa denominacional que você segue. Porque você tem uma religião. Porque a religião não pode ser o caminho para te conectar com Deus. Amém? A religião, como eu disse aqui no latim, é religare. É a tentativa do homem se conectar com Deus. Que falhou. É uma ponte que caiu. É uma ponte que não deu acesso a Deus. Apenas volta para si mesmo. Jesus veio pregar sobre o reino. Ele diz, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Qual é a mensagem? Arrependimento, mudança de atitude, mudança de direção, mudança de comportamento. Porque o que você observa na vida de uma pessoa não é se ele mudou a sua maneira de vestir, não é se ele mudou a sua rotina diária, a sua disciplina diária, é se teve mudança de vida. Amém? Então, querido, todo aquele que passa pelo batismo tem que ter consciência. Se você decidiu seguir a Cristo, se você decidiu tomar a decisão de ter Jesus não apenas como seu Salvador, mas como seu Senhor, isso implica em arrependimento, amém? Isso traz bênçãos para a tua vida, acesso ao reino de Deus, amém? Nós estamos entendendo? Né? Então é uma confissão pública, né? De que nós recebemos a Jesus nas nossas vidas. E João 1,12 diz, mas todos o quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. No batismo, na decisão de fé, você nasce pela segunda vez, que é chamado na conversa de Jesus com Nicodemos, no capítulo 3, o novo nascimento. Todo homem, toda pessoa, homem, mulher, para entrar nessa dimensão terrena, precisa nascer. Concorda comigo? Muito lógico, correto? Você só está aqui porque você nasceu. Como homem natural, para fazer parte das coisas naturais, você precisou ter um nascimento natural, que é proveniente da carne e do sangue, da relação íntima entre um homem e uma mulher. Uma semente foi fecundada em um óvulo e gerou uma vida, e essa vida pôde estar em contato com esse mundo natural, com esse reino natural. Então você entende, para ter contato com o reino natural, com o mundo natural, você precisou nascer. Agora, para mim ter contato com a outra dimensão espiritual, o reino de Deus, eu também preciso nascer. Porque quem é nascido da carne, da vontade do homem, só tem contato com as coisas naturais e que concernem ao homem. Mas quando você nasce de novo, pela fé, você está tendo agora acesso a uma outra dimensão, que é a dimensão espiritual, amém? Espiritual. Por causa do pecado, o homem espiritualmente morreu, perdeu a conexão com Deus. Então, todo homem nascido de um homem e de uma mulher nasce com a semente do pecado, nasce com a morte já embutida nele. Que morte é essa? Não é apenas a morte biológica pelo qual todos nós passaremos. Essa é uma punição do pecado. Toda alma que pecar, essa morrerá. E o que aconteceu com o homem? A morte natural chegou, assim também como a morte espiritual veio ao homem. Mas através do novo nascimento, quando recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, o Senhor nos livra dessa morte. E a palavra diz que quando recebemos, Deus nos dá o poder de se tornarmos o quê? Filho de Deus. Irmão, o que você está fazendo no batismo? Você está ratificando a sua filiação
a sua nova identidade. Jesus, quando passou pelo batismo, qual foi a voz que veio do céu? A voz do Pai. E a voz diz: este é o meu filho. Este é o meu filho. Este não é o meu servo. Este não é o meu seguidor. Este é o meu filho. Amém? Então você está confirmando a sua identidade como filho de Deus. Amém? Alguém pode dizer amém? Amém. É? Marcos 10, 32 ao 33 diz assim: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu diante do Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Quando eu confesso Cristo diante dos homens, Cristo me confessa diante do Pai. Quando eu reconheço Jesus diante dos homens, eu sou reconhecido diante de Deus. Então, é aquilo que eu conecto na terra, é ligado no céu. Jesus nos ensinou a fazer a oração de conexão. Jesus diz: tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que concordares na terra será concordado no céu. Nada acontece nos céus sem que antes aconteça na terra. Amém? Amém. Então, a crença em Jesus e o batismo são mandamentos inegociáveis. Aí você pode perguntar: mas se alguém não tiver tempo de ser batizado? Um exemplo, o ladrão da cruz, correto? Ele foi um cara que praticou muitos crimes e não estava ali à toa. Então não foi apenas um crime comum. Não foi um crime comum. Foi crimes dignos de morte. E ele estava ao lado de Jesus. E ele havia ouvido falar de Jesus. Só que a decisão dele foi aonde? Na cruz. E quando ele estava ao lado de Jesus, ele olhando para Jesus, reconhecendo que era Jesus, disse: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no paraíso. E Jesus, olhando para ele, viu fé no coração dele, que aquela crença era verdadeira. E disse: pois eu te digo que ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Aquele homem não teve tempo de batizar, amém? Mas ele teve o tempo de crer. Por isso que eu falo, o batismo não é um momento mágico de salvação. Correto? Entrei na água, saí, uau, sou salvo. Não, é uma decisão de quem já é salvo. Mas eu não quero passar pelo batismo. Então significa que você ainda não tomou a sua decisão. Não é porque eu tenho medo de ter que mudar de vida. É porque você ainda não tomou a sua decisão. Amém? Não é porque isso, e agora eu vou ter mais compromisso com Deus. Eu ouço algumas pessoas me dizendo assim: elas estão longe, fazendo um monte de coisa errada. Aí ela chegava para mim: mas, pastor, mas eu não fui batizado ainda. Eu falei: qual a diferença que faz? Quer dizer que se eu não for batizado, eu estou autorizado a fazer um monte de besteira? Mas se eu for batizado, eu não posso. Você não tem domínio sobre essa carne maldita nossa, irmão. Se não for a graça de Deus nos capacitando a vencer. Então, querido, batismo, tira da sua cabeça essa questão do batismo. Não, mas quando eu tiver decidido com Deus, eu vou tomar a decisão de passar pelo batismo. Sim, é verdade. Mas você não pode usar isso como um argumento que te liberou para fazer o que você quer da sua vida. Porque todo homem, crente, descrente, judeu, ateu, católico, budista, shintoísta, branco, negro, rico, pobre, estudado, não estudado, pequeno, grande, estará diante do Rei dos Reis, trono. E não podemos dizer: ó Senhor, mas eu não sou batizado, viu? Não. A nossa decisão de fé diante dos homens, né? Isso também é testemunhada diante de Deus. Então, quando eu tenho a disposição de confessar Cristo como meu Senhor, como meu Salvador, diante das pessoas, Deus também está me confessando diante, Jesus também está me confessando diante do Pai. Se eu me envergonhar de Cristo diante dos homens, Cristo também se envergonhará de mim diante do
Pai, ele dirá: eu não te reconheço. Eu não te reconheço diante do Pai. Amém? A confissão pública é a confissão diante dos homens. Amém? O batismo de Jesus significa, Jesus, quando veio a João, ele diz: importa cumprir toda a justiça. João não queria batizar Jesus, mas Jesus disse assim: importa que cumpramos toda a justiça. Que justiça é essa? Deus é um Deus justo. Amém? E o que veio com relação ao pecado? A justiça de Deus é a punição. Toda vez que alguém comete um erro, ele precisa de ter uma quê? Uma consequência, não é? Se você bate o seu carro, se você faz alguma infração de trânsito, eu creio que muitos aqui já se encontraram nisso. Se você quebrou alguma lei, tem uma punição. O pecado trouxe uma punição. Quem é responsável por punir? Quem é responsável por dar sentenças? A justiça, é ou não é? Você não vai diante de um juiz? Você não vai diante da justiça da terra para prestar conta daquilo que você fez, de certo ou de errado? Porque a justiça não é só para punir, ela também é para recompensar. Apesar que a gente tem a visão da justiça mais para punição do que para recompensa. Então Jesus está dizendo assim: importa que eu passe pelo batismo para que toda a justiça de Deus seja cumprida. Essa justiça tem dois lados. Ela tem a punição e ela tem a recompensa. Você sabe o que Jesus está fazendo, sinalizando aqui no batismo? Ele está dizendo: eu vou cumprir a justiça que Deus exige por causa do pecado. Então eu vou levar sobre mim a sua morte para que você tenha a minha vida. A justiça que para Jesus foi punição, para nós se tornou recompensa. Amém? Então, que justiça? É a justiça com relação ao pecado do homem, né? Que criou uma inimizade entre o homem e Deus. Efésios 2,16 diz: e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Quando Jesus passa pelo batismo, ele estava pré-anunciando aquilo que ele iria fazer na cruz. Que justiça que Jesus diz que iria cumprir? A justiça que foi exigida por Deus. Qual foi o preço do pecado? A morte. Criou uma inimizade. Deus diz: você pecou contra mim, você feriu, você se levantou, se rebelou contra mim. Eu sou teu inimigo e você é meu inimigo. Jesus disse: eu preciso fazer justiça com respeito a isso. Jesus ganhou a inimizade nossa, tomou a nossa inimizade para que nós nos tornássemos amigos de Deus. Pense uma coisa: quando Jesus estava na cruz, no seu momento mais de aflição, no momento que ele disse: eu preciso do Pai, eu conto com o Pai, ele diz: Pai, e o Pai não respondeu. O Pai virou o rosto para ele. Você sabe o que Jesus estava fazendo naquele momento? Estava tomando a minha inimizade e a sua inimizade. Você sabe o que o Velho Testamento diz com respeito aos inimigos? Olho por olho, dente por dente. A gente usa essa expressão até dia de hoje, não usa? Olho por olho, dente por dente. Ou seja, justiça é assim. Fez, tem a recompensa. Olho por olho, dente por dente. Jesus, quando estava na cruz e recorreu a Deus como filho, Deus olhou para ele e viu a inimizade que estava entre nós e Deus, passada para Jesus, e disse: não vou te socorrer. Porque amigo estende a mão, não estende? Amigo não está presente em todos os momentos? Amigo não é aquele que está só no momento bom. Amigo de verdade é aquele que no momento de necessidade, de aflição, está com você. No momento que Jesus mais precisou, ele estava levando a nossa inimizade sobre ele. E quando ele clamou a Deus, Deus virou o rosto para ele e não socorreu ele. E ele disse: Deus meu, por que me abandonastes? Por causa da inimizade. Deus diz: a vossos pecados criam um abismo entre mim e você, que a gente não pode ter comunicação. Eu não posso acessar você, nem você pode acessar a mim. Amém? Segundo a justiça, qual a justiça que Jesus veio cumprir? A justiça com relação à consequência do pecado.
Romanos 6,23 diz assim: pois o salário do pecado é a morte. O que Jesus veio cumprir? No batismo ele estava pré-anunciando que ele iria receber o salário no nosso lugar. Só que esse salário não era uma recompensa. Esse salário era um salário de punição, que era a morte. Então, quando Jesus estava na cruz do Calvário, que foi pré-anunciado pelo seu batismo, ele estava levando sobre si a nossa morte. E ele morreu. Ele não foi socorrido por Deus. Deus poderia ter tirado ele da cruz e dizer: não, você não vai ficar aí, eu vou tirar. Ele não tirou. E ele morreu no nosso lugar. Então ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Ele cumpriu a justiça. Aquilo que nós não poderíamos jamais satisfazer, porque éramos pecadores, ele, não tendo pecado, foi para a cruz e morreu no nosso lugar. Você precisa entender, batismo não é apenas um mergulho religioso. Não é apenas aparência, não é vestir uma bata branca. É entender que a justiça de Deus estava cumprindo em Jesus e você agora participa dela. Só que aquilo que é justiça de punição para Cristo se tornou recompensa para você por causa da fé. E é isso que nos faz amar a Deus, amém? É isso que Paulo diz: o amor de Cristo me constrange, que eu sendo pecador, não merecendo, ele se entregou em meu lugar. Se você merece, não há gratidão, porque é mérito. Amém? Amém. Terceira coisa, a justiça com relação à separação eterna entre o homem e Deus. A condenação eterna no inferno. Todo homem sem Cristo morre, a seu destino é a eternidade separada de Deus. Cristo veio quebrar essa separação. Romanos 3,23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. As traduções do grego dizem carecer, destituídos, separados, eternamente, por causa do pecado. Então o que Jesus veio fazer? Ele veio nos livrar e cumprir a justiça de Deus e tomar essa separação para si. Pense, quando ele precisou de ajuda do amigo, o amigo não atendeu. Quando ele precisou do livramento da morte, Deus não o livrou da morte. E agora, depois da morte por causa do pecado do homem, Jesus vai aonde? A Bíblia diz que ele desce às mais profundezas da terra, o inferno. Jesus morreu e foi ao inferno. Ele chegou ao inferno. Jesus se entregou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus acreditou em cada palavra que a palavra de Deus dizia com respeito a ele. Porque nós sabemos que a morte não tem um retorno. É a última consequência de um ser humano, viu? Por isso o homem teme tanta morte. E é a única coisa que você não vai poder se livrar dela. Quero abrir um parênteses. Você já parou para pensar? A única coisa que você não tem solução para ela é a coisa que talvez as pessoas menos se preocupam com relação a se preparar para esse dia. Não, eu vou viver a vida, vou curtir a vida, porque depois que morrer, acabou. Depois que morrer, apenas começou. Você é um ser eterno. E Jesus, crendo no que estava escrito a respeito disso, morreu levando sobre si os pecados da humanidade. E por causa do pecado ele não pôde adentrar o céu, mas ele desceu ao... Os meus pecados e os seus pecados derramados sobre Jesus não permitiu que ele subisse, mas o levou a descer. E a Bíblia diz que ele desceu às mais profundezas da terra, até o Sheol, até o inferno, até o mundo dos mortos. Por mim e por você. Então, a justiça de Deus se cumpriu em Jesus. Qual era a justiça? Primeiro, inimizade. Segundo, morte. Terceiro, separação eterna. Jesus cumpriu toda a justiça, toda a exigência que Deus tinha com respeito ao pecado, Jesus cumpriu. Por isso, quando ele veio a João para batizar, João não queria batizá-lo porque julgava que Jesus era maior e era maior do que ele. Ele disse: não sou digno
de que você batizar você, eu que preciso ser batizado. Jesus diz, por enquanto. Ou seja, Jesus diz, por enquanto, vamos fazer, porque importa cumprir as exigências do Pai com respeito à minha vida e à minha missão na terra. Então Jesus desceu ao inferno, meu filho, para que você pudesse subir ao céu. Jesus se tornou inimigo por um momento, para que você pudesse se tornar amigo. A Bíblia diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre para que nós fôssemos enriquecidos. Tudo que era para mim, como punição, Jesus levou sobre si, para que a recompensa viesse para a minha vida. Como não amar a Deus? Como não servir a Deus? Como não viver para Ele? Como não entender o que Ele fez por nós? Como não entender? Então, nessa manhã, é isso que você vai estar fazendo, amém? Nessa manhã, você que está aqui, que mesmo que não está passando pelo batismo, é isso que você já fez? Ou é isso que você precisa fazer de tomar a decisão da sua vida? É esse momento, não é mágico, é de fé, amém? É de crer e é de receber, não porque merecemos, mas porque Ele nos amou de tal maneira, amém?